segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos amigos a Mosaico, o programa de radioletras.com. Hoje é segunda-feira, 1º de junho. Hoje é o Dia Mundial da Imprensa. A imprensa que tem seu nome originado na prensa móvel, os tipos que inventou no século XIV Gutenberg. Já a partir do século XVII se imprimiam jornais por todas partes do mundo. Em Brasil tivemos que esperar até 1808, quando surgem os primeiros jornais. Um editado em Londres por Hipólito da Costa, que estava exilado, o Correio Brasiliense. Outro é o Jornal da Corte, Gazeta do Rio de Janeiro, publicada no Rio, na capital do Império. A imprensa que no século XX ganha espaço com a chegada da rádio, mais na frente a televisão, e nos últimos tempos a irrupção da internet movimenta tudo o que é conhecido. Nós estamos nessa. Nós somos uma rádio web, usamos a internet, fazemos jornalismo também. Este é jornalismo cultural. Ninguém ganha fazendo jornalismo cultural, mas a gente se diverte bastante. Bem, para começar o programa de hoje, vamos a escutar Felicidade Clandestina. Esta escritora entende muito de felicidade clandestina. É um conto de Clarice Lispector. Vamos ouvir? Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava. E nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhes emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa do dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar.
olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir, com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou, mas esse livro nunca saiu daqui de casa. E você nem quis ler. E o pior, para essa mulher, não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha, você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade.
A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro. Era uma mulher com o seu amante. Mas veja você que menina levada esta Clarice, né? Bom, vamos a ouvir no segmento clássico da poesia as vozes de nossos amigos poetas. Aqui morava um rei, de Ariano Suassuna. Aqui morava um rei, quando eu, menino, vestia ouro e castanho no gibão, pedra da sorte sobre o meu destino. Pulsava junto ao meu seu coração. Para mim, o seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão cantava com voz rouca o desatino. O sangue, o riso e as mortes no sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia, eu me vi como cego sem meu guia, que se foi para o sol, transfigurado. Sua esfinge me queima. Eu sou a presa. Ele, a brasa que impele ao fogo acesa. Espada de ouro em passo sanguentado. Senhor do tempo. Algo acontece com o tempo. Ele resiste a todo o tic-tac, a toda filosofia. O tempo, velho parceiro, detém os natais, os calendários e os quartos que minguam. O tempo percorre distâncias, descobre rugas e outras fugas. O tempo não usa relógio, apesar do que falam, é nosso aliado. Só não marque encontro, porque o Senhor do tempo é uma ilusão. Gassi Simas, para radioletras.com. Poeminha malcriado. Escrevo como quem dança, sem saber dançar direito, mas danço feito criança, sem querer provar nada. A alegria é minha, a fome também. Necessidade é fato, ato consumado em pés que sangram antes de atingir o céu. Do alto, o olhar é azul em olhos cor de esperança. Não sigo tratados, nem falsos deuses. Uso e abuso do que é meu, no vício de ser eu. Eu tenho por princípios multiplicar vivências na ciência da imaginação. Eu digo não por seguidas vezes. Não faço fita ao não agrado, torço o nariz, resmungo em voz baixa por seguidas vezes. Comida enlatada, tempero em sachê, fast food a dar com pau, me engordam de nada. Políticos corruptos me nojam de um nada em tudo. Farelos de brita a irritar os olhos, a ferir a alma faminta. A literatura comercial, a poesia banalizada, a música midiática, cheias de modismos globais, me causam espanto mental. Vômito nos Sá das 16. Brasil é terra desprometida, antropofagia cerebral, onde ainda matam sabiás. Plumas. Quando o pássaro emplumado abandona o ninho, volta a cabeça ao jacarandá,
dando a Deus a sua primeira morada. Quando os lábios se abrem ao beijo, são como os galhos do jacarandá que abrigou o ninho. Quando a memória busca lembranças, é como o pássaro ao abandonar o ninho. Quando a vida nos presenteia pássaros, jacarandás e ninhos, estamos prontos para vestir plumas. A senhora do manto preto e foice, ostentando-se em vulto terrificante, exibe uma ampulheta impiedosa, ameaça a humanidade indecorosa. Um vírus que questiona estilos de vida, sensibiliza corações, desafia a medicina, propagando novas ideias, atitudes rotinas por uma sociedade menos injusta e egoísta. Libertar da estante a obra de Camus, A Peste. Não quero ser o último homem, de Mary Shelley. Terá o pequeno invasor vindo de um satélite? Ou esse pandemônio todo é obra de hacking? Para curar toda a beligerância viral, micro-organismos mudam comandos. Aplicar o checkmate do amor é vital, cancelar guerras e derrubar tiranos. Economia iníqua, contados os dias, moinhos de vento abatem paradigmas. Desacelerada, nossa orbe azul respira no ar límpido da paz, ciência da vida. Não quero ser o último homem. Poema de Pietro Costa para a Rádio Letras. Obrigado, queridos poeta. No dia de ontem, domingo, no programa Literato, André Pulling fez generosa homenagem para quem vos fala, realmente emocionante. Quero hoje mostrar para vocês conto de minha autoria que ele editou, publicou, colocou lá no seu programa. Você sabe qual é o livro mais vendido do mundo? Como? Ah, não sabe? Tudo bem, tudo bem. André Pulling vai contar para vocês. Ouçam. Ouçamos um conto de Raul Roça, que encontra-se no livro O Baú de Raul, intitulado Périco Metalinguista. Périco tinha tantos anos que nem lembrava-se. Sua idade se perdia no tempo. Reumatismo nas pernas, artrites nas mãos, cegueira no olho esquerdo. Tudo isso de tão velho. Mas nada o impedia de continuar com seu trabalho de toda a vida. Périco era garçom. Um garçom daquele boteco perdido numa entrequadra de Taguatinga, DF, onde em cada segunda-feira à noite se reuniam os escritores que formavam o núcleo literário local. Era uma confraria antiga, onde escritores, poetas e outros sonhadores se juntavam invariavelmente a cada semana. Esse grupo era mais um dos 137 núcleos, grêmios ou academias do gênero que havia no Distrito Federal. Após a leitura de seus poemas, ensaios, contos, histórias e outras joias da literatura, sempre esticavam madrugada adentro em divertidos e animados bate-papos, sempre regados com muita bebida. Périco era um garçom eficiente e educado. Além do mais, possuía uma cultura muito eclética. Os 15 anos atendendo aqueles personagens não tinham sido em vão. Muitas vezes, ele foi o único que escutara com atenção os textos lidos, vociferados, interpretados, glossados, sussurrados, miados, vomitados e até cantados. Aqueles criadores tinham o costume de discutir sobre temas polêmicos e de interesse. Quando o consenso não aparecia e as discussões tomavam rumos perigosos, era Périco a quem recorriam para que seu veredito selasse a controvérsia. Naquela noite,
A conversa estancou quando alguém quis saber a opinião dos seus confrades sobre qual era o livro mais vendido e lido no mundo inteiro. O clima ficou tenso. Cada um tinha seu próprio candidato. Manuela, fiel à sua ascendência castelhana, defendia Dom Quixote e o fazia com sua voz forte e os olhos vermelhos pelas taças de vinho que tomara. Sorriso, o poeta ribeirinho, fiel a seu passado anarquista, defendia Bakunin. Na pesquisa, ninguém o acompanhou. José Pedro era católico praticante e postulava a Bíblia para tal distinção. Seu aspecto desleixado, sua longa barba branca molhada pelo azeite de uma pizza que acabara de comer, não ajudaram muito para que pudesse impor sua opinião naquele bando de fariseus, como às vezes os chamava. Aninha era a principal escritora infantil do grupo. Defendia que Branca de Neve era traduzida em todos os idiomas cultos e todas as crianças do mundo conheciam sua historinha. Por isso, deveria ser considerada a mais lida no mundo. Maricota, professora aposentada que escrevia livros de autoajuda, queria que Paulo Coelho, o mais vendido dos escritores brasileiros, ganhasse a contenda. Usava como principal argumento o fato de que, por ser a única entre as presentes que bebia água, tinha o mais cristalino dos pensamentos e deveria ser escutada. Otaviano apresentou um candidato forte, Romeu e Julieta. Mas sua voz apenas audível não foi escutada pelo grupo, como geralmente ocorria quando ele falava. O poeta Fiapo, que sempre estava mascando chiclete, e Périco sabia que era sempre o mesmo que ele deixava grudado embaixo de uma cadeira, como bom libriano era muito indeciso e não conseguiu se definir por nenhum. Quando a ex-revolucionária Frida propôs que Marx fosse um indicado, a reunião se tornou caótica e confusa, um verdadeiro zoológico humano. Queremos a opinião de Périco, gritou alguém. Isso mesmo, Périco. Traga-nos um pouco da luz que guarda nesse peito. Os poetas adularam o velho garçom. Ele, com sua parcimônia habitual, ocupou um lugar de destaque na sala para que todos pudessem ouvi-lo bem e começou sua esperada dissertação. Caros amigos, em primeiro lugar, quero dizer que, no meu peito, a única coisa de valor que encontram é um marca-passo, da Siemens. Sobre a discussão que os aflige hoje, quero dizer que estão todos muito errados. O livro mais vendido no mundo não é o mais lido. Eu não conheço ninguém que tenha comprado e lido de cabo a rabo um dicionário. É isso aí, amigo. O dicionário, o livro mais vendido do mundo, em todos os idiomas, em todas as culturas. Enfim, acabando o programa de hoje, lembrando para vocês que Mosaico está de segunda a sexta-feira, às 13 horas. Sábado, tem Sábado de Histórias, com Verônica Vicência e Gassi Cima. E domingo, Literato, com André Pulling. Tudo isso aqui na radioletras.com, que seguramente esta semana vai ter uma novidade. E agora, para terminar o programa de hoje, vamos a cirandear com Chico Nogueira. Tchau, até amanhã. Samba ao coco, cirandar. Samba ao coco, cirandar. Samba ao coco, menina, vamos cirandar.
samba ao coco, ciranda, samba ao coco, ciranda, samba ao coco, menina, vamos cirandar esse coco, ciranda. Quando as chuvas ribanceras das ladeiras de Olinda, eu vejo reis e rainhas, elefantes e leões mostrando de que lugar, de que viemos nas berlindas, pra que a gente se encontrar, mesmo em tanta dor sentida, saltam súbito da vida, maracatus pretos no ar. Samba ao coco, ciranda, samba ao coco, ciranda, samba ao coco, Martinha, vamos cirandar este coco, Martinha, cirandar. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.